Certamente uma alegria para nós como igreja. Antes de entrar propriamente na mensagem de hoje, reforçar alguns aspectos aqui que acontecem paralelamente aos nossos encontros de casais aqui, uma vez por mês, aos sábados à noite, que é o acompanhamento que temos com jovens casais aí até 5 anos de casados de janeiro de 1997, não dá, né? De 2017 para cá. Então, se você conhece alguém que está nessa condição, são mais ou menos 22, 23 casais aqui na igreja, já conseguimos reunir 10 deles, temos nos reunido mensalmente, é sempre muito legal poder encontrar essa turma e lidar com temas, lidar com necessidades muito específicas, justamente para essa faixa etária de casais. Então, todos os meses, ou sexta-feira à noite, ou em algum outro momento, nos encontramos para um bate-papo, é uma coisa bem mais descontraída, geralmente na casa de alguém, mas também para a gente pensar biblicamente nos desafios que jovens casais têm aí diante da palavra de Deus, diante das dificuldades da vida conjugal. E também temos encontros mensais, eventualmente presenciais, eventualmente online, com casais de noivos. Temos 5 casais sendo preparados aí até fevereiro do ano que vem para se casarem. Então, se no futuro seus filhos, netos, alguém conhecido vier a pensar em casamento, a gente está aqui também para ajudar, para já dar toda essa base, todo esse encaminhamento da vida conjugal desde o período aí do noivado, ok? Então isso é sempre uma alegria a gente poder investir especificamente em casais. Antes de entrar aqui no texto de hoje, eu quero fazer uma lembrança do que tem sido os nossos encontros de casais desde o início do ano, quando começamos lá em fevereiro. A ideia geral desse ano é trabalharmos o casamento dentro da grande história bíblica, a história da redenção, aquilo que Deus decidiu fazer, não apenas por indivíduos, mas sobretudo primeiramente por um casal lá atrás, que o constituiu numa família, que o constituiu num povo. Nós começamos com esse tema, depois trabalhamos a ideia de Gênesis 1 a 3, a complementação entre homem e mulher. Não existe competição na perspectiva de Deus, o casamento é uma complementação entre marido e esposa, quando eles, cooperando um com o outro, são instrumentos de Deus para cumprirem os propósitos de Deus na história. Aí nós fomos para Malaquias e Eclesiastes, nos 2 encontros, trabalhando o cuidado e zelo que devemos ter um pelo outro, como demonstração da fidelidade e do compromisso que assumimos com Deus de cuidar um do outro, né? E no nosso último encontro eu falei que nós não nos casamos para fazer o outro feliz, nós nos casamos para juntamente encontrarmos a felicidade em Jesus, porque nós não somos capazes de fazer um ao outro feliz, mas certamente em Cristo Jesus nós encontramos o significado de amor e a praticidade disso, ou a possibilidade de desfrutarmos desse amor no contexto conjugal. E o ponto que eu chego agora é um ponto bastante interessante, até meio providencial, né? Há pouquíssimas semanas atrás, nós tivemos na última semana de julho o Dia dos Avós, e nós teremos amanhã o Dia dos Pais, né? Avós, no caso, avô e avó, e amanhã especificamente Dia dos Pais, porque eu quero trabalhar com vocês no nosso encontro de hoje e também no nosso encontro de setembro, um aspecto conjugal que transcende o relacionamento simplesmente marido e esposa. E Deus tem até providencialmente nos dado a graça de poder, nos domingos, termos uma série de mensagens em Gênesis. E vocês devem estar percebendo que eu estou voltando frequentemente para Gênesis, porque Gênesis, como eu disse, não é simplesmente o início de tudo, mas o padrão que Deus estabelece para todas as coisas segundo o seu desígnio. E quando você volta lá para Gênesis, Deus não simplesmente cria indivíduos e os une para que vivessem sozinhos um com o outro para todo sempre, mas que também, por meio daquele casal, uma família e posteriormente um povo fosse instituído. Só que me parece, queridos, que a ideia de relacionamento conjugal, familiar, além do casal, é alguma coisa que nós veremos
cada vez menos no nosso Brasil e no mundo. Se você for no Google depois e pesquisar taxa de fertilidade no mundo, nas últimas décadas ou até séculos, você verá que há uma queda de 6 filhos por família para algo em torno hoje de, no Brasil, 1,6 filho por casal. Eu quero falar nessa noite e no nosso próximo encontro sobre o propósito de Deus para o ter filhos. Não na perspectiva de que filhos complementam o casal. Não na perspectiva de que o casal tem filhos porque estava faltando alguma coisa ou porque já caíram na rotina, que já não se entendem mais e precisam de mais alguém na família para dar sentido ao casamento aí na sequência. Reportagem desta semana, um relatório aí, inclusive de cartórios, falando que a média de tempo de casado caiu de 16 para 13 anos e que boa parte desses casais já não tem mais procurado ter filhos ou feito dos filhos alguma coisa que une o casal. Ou seja, ter filhos, aumentar a família para além do casal é alguma coisa que já não está mais na pauta de boa parte dos casais. Sabe, uma das maiores evidências desse período de Covid foi que muito mais casais deixaram de considerar filhos e passaram então a ter os seus cachorrinhos, os seus animaizinhos de estimação. Ok? Isso já era uma tendência que cresceu assustadoramente no Brasil. Um dos maiores modelos familiares que cresce no mundo é um chamado DINC, D-I-N-C. Traduzindo, seria basicamente o seguinte: duplo salário sem filhos. Talvez você já tenha visto alguma animação no seu Instagram, no seu Face. Quanto custa ter filhos? Já viu algo do tipo? Quando bateu 100 mil eu parei de ver, porque eu não queria nem saber onde ia chegar a cifra. Já deve ter tido essa sensação, não é verdade? É porque realmente, para muitos desses que têm um duplo salário, mas não querem ter filhos, filhos é basicamente alguma coisa que dá gasto. E que vai tirar a liberdade do casal, ou vai trazer preocupações por causa daquela ideia, né? Que mundo eu vou criar meu filho? Porque ele está cada vez pior, cada vez mais selvagem. E eu sei que nessa noite aqui, até quem nos assiste aí pela internet, talvez eu não alcance todo mundo no mesmo ponto, porque muitos de vocês já têm filhos, talvez filhos até jovens, filhos adultos, mas eu percebo que é justamente no contexto conjugal, seja daqueles que já tiveram filhos, ou daqueles que começarão a trabalhar nos seus filhos a ideia de casamento, de um futuro, que nós trabalhamos uma perspectiva bíblica do ser pai e mãe. Eu lembro de Marilena Chauí, tida como uma das principais filósofas da história do Brasil, em que ela disse, abre aspas, é literal, é besta quem acredita no modelo familiar que implica em ter filhos. Porque essa é a perspectiva que cresce cada vez mais. E confesso, queridos, tem sido muito gostoso e muito desafiador conhecer da história de vários de vocês que inclusive assumiram filhos das pessoas com quem se casaram, vindos até de outros relacionamentos e os têm tratado, os têm tido como seus filhos. Essa é a perspectiva bíblica. Porque é aquilo que o próprio Deus faz para conosco, quando faz o órfão viver em família ou quando nos adota, mesmo que anteriormente não fôssemos seus filhos. Então, se existe um grupo, se existe uma cosmovisão que deve resgatar a ideia de que ser família implica necessariamente no crescimento numérico da família, essa cosmovisão é a bíblica, é aquela que está centrada em Jesus. E eu quero lidar aqui com 3 realidades que muito possivelmente podem acontecer com pessoas que estão aqui ou pessoas que nós conhecemos. Circunstâncias possíveis. Primeira, existem casais que desejam e podem ter filhos e os terão. Gente que sonha em ter filhos.
Eu sei que quando lá atrás, né, a gente começa a sonhar, a gente quer até 4, 6, né? Até o primeiro enjoo, aí começa a cortar pela metade, e pela metade. É que não dá para ter só meio filho ali do final da gravidez até o nascimento, né? Mas existem muitos casais, e nós conhecemos pessoas que querem, podem e terão filhos. Mas eu percebo também, e eu não sei te dar a resposta por quê, não sei mesmo. Deus o sabe, na sua providência, na sua sabedoria e soberania, que existem casais que desejam ter filhos e não podem. Eu não sei te dar a resposta, além daquilo que a Bíblia nos diz, de que Deus é soberano e Ele sabe muito bem o que vai acontecer com cada um de nós. São casais em que muitos deles consideram, e há um respaldo bíblico muito interessante para a ideia de que venham a adotar filhos. Trazer para dentro das suas casas, porque privados biologicamente, nem por isso deixarão de ser ou ter crianças, filhos em suas casas. Mas eu percebo que cresce impressionantemente casais que podem ter filhos, mas não querem. E decidem não ter. Esse número é o daquele grupo que já representa quase 10%, 9, alguma coisa, dos casais no Brasil. DINC, Double Income No Children, duplo salário, porém sem filhos. São casais que decidem não ter filhos. Eu confesso para vocês, eu venho desse contexto. Não tanto dos meus pais, mas do que eu via acontecendo em realidades familiares, talvez na minha própria, e que eu pensava, se constituir família é para ter filhos que vivem nessas circunstâncias, talvez eu até queira me casar, já mencionei isso aqui, mas certamente não desejarei ter filhos, porque eu não quero, e aí surge a mentalidade, eu não quero que eles passem, talvez por aquilo que eu tenha passado. E esse é um argumento que cada vez mais cresce entre pais. Eu não quero que eles passem pelo que eu passei. E por causa disso, muitos têm decidido, embora biologicamente poderem ter, têm decidido não ter filhos. E o que eu quero fazer com vocês aqui nessa noite é mencionar e rapidamente tratar diversos textos bíblicos que nos dizem que ter filhos, na perspectiva bíblica, é muito mais do que simples multiplicação numérica. Esse é, lamentavelmente, o maior ou o principal, ou eventualmente o primeiro argumento que alguém diz. Não, temos que ter filhos porque a Bíblia diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Como se ter filhos fosse simplesmente o cumprimento de uma ordem de multiplicação numérica do casal. Isso faz parte, mas nem é isso que eu quero trabalhar hoje. Eu não quero trabalhar matemática. Eu quero trabalhar a ideia do porquê que primeiramente Deus criou homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança, imprimindo neles o seu próprio caráter, suas próprias capacidades e vários dos seus atributos, e os ordenou para que tivessem filhos. Então acompanhem comigo, esses textos serão projetados aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você sabe que nessa criação, e vimos com o pastor André Fabiano, que nessa criação Deus não apenas cria indivíduos, quanto atribui a eles um propósito, uma razão de existência, que era cuidar do jardim de Deus. E a ordem à multiplicação se dá não simplesmente para, preste atenção, não simplesmente para a perpetuação da dinastia de Adão e Eva, mas sobretudo para a continuidade do quê? Do domínio e do cuidado do jardim de Deus. Ou seja, Adão e Eva deveriam ter filhos para que por meio também dos seus filhos, Deus continuasse cumprindo o seu propósito na história.
Deus continuasse cumprindo o seu propósito para as coisas que Ele criou. Então, filhos que nós temos, antes de serem simplesmente nossos filhos, são a sequência da continuidade do propósito de Deus na história. Tanto é que quando você chega em Gênesis 5, você verá que a narrativa diz que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, e Adão gerou filhos à sua imagem e semelhança. Ou seja, existe agora um novo grupo de pessoas que está surgindo na história, que continuará cumprindo a responsabilidade que Deus deu a Adão e Eva. Tem um sociólogo norte-americano chamado Neil Postman, e o sobrenome dele, Postman, quer dizer basicamente carteiro, digamos assim, aquele que leva cartas. E ele disse o seguinte, que filhos são como cartas que enviamos para um futuro que nós não viveremos. Ou seja, os filhos de Adão e Eva continuariam cumprindo o propósito de Deus, quando Adão e Eva já não mais estivessem aqui. Já parou para pensar que o ter filhos significa exatamente isso? Que nossos filhos darão sequência a uma história quando eu e você não estivermos aqui. E que aquilo que Deus começou em Gênesis não parou até hoje. Por quê? Não simplesmente porque numericamente Adão e Eva se multiplicaram, nossos pais se multiplicaram, mas porque Deus continua cumprindo o seu propósito por meio de pessoas. E talvez esse seja o empreendimento mais fascinante, queridos, que como casais nós podemos ter na história. É alcançarmos um tempo em que nós mesmos não viveremos. Já ouviu aquela expressão, fulano de tal vive à frente do seu tempo? Ele é alguém fora do seu tempo, porque ele está pensando, ele está enxergando, ele está vivendo coisas que parecem estar muito além de si mesmos. Quem disse que isso vai acontecer, em termos biológicos, em termos humanos, foi Deus. Porque Adão e Eva teriam filhos, por meio dos quais Deus continuaria cumprindo o seu propósito. E aqui está o maior empreendimento que nós como casais podemos ter. É reconhecer a brevidade da nossa vida, que aliás, preguei recentemente isso aqui, a partir de Eclesiastes capítulo 5. Reconhecemos a brevidade da vida, mas que Deus continuará atuando na história por meio daquele que nós deixaremos depois de nós mesmos. Então nós temos filhos não só para multiplicar a família, mas para que por meio deles Deus continue cuidando do seu jardim, Deus continue cumprindo os seus propósitos. Precisamos pensar assim, porque quando nós pensamos assim, filhos são herança do Senhor. Quando nós não pensamos assim, filhos são gastos, filhos são perda de liberdade, filhos são problema. Mas quando entendemos que são cartas enviadas para um futuro que não viveremos e por meio das quais Deus continuará atuando, entenderemos que filhos são herança do Senhor. Segundo versículo, Gênesis capítulo 18, versículo 19, Gênesis 18, 19, aquele Adão e Eva, que já tiveram vários filhos, e os filhos deles tiveram outros filhos, e outros filhos, e outros filhos, e por aí vai, chega até um homem chamado Abraão, e Deus lhe diz o seguinte, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Este é o primeiríssimo verso em toda a Bíblia, e eu não vou citar todos, primeiríssimo verso na Bíblia, que fala justamente desta responsabilidade que alguém tinha de legar a fé aos seus filhos. Não que Adão e Eva não tivessem, ou os anteriores a ele, Noé não tivesse. Mas aqui em Abraão, há o chamado do povo de Deus. E este agora, além de carregar a imagem e semelhança de Deus, carrega também um pacto, uma aliança com Deus. Isso quer dizer que a maneira como Deus trata o povo da aliança, a maneira como Deus trata o povo do pacto, é diferente de como Ele lida com toda a humanidade. Deus não age do mesmo jeito com todo mundo, definitivamente não. Ele tem um trato especial com os seus filhos. E quando Ele chama Abraão, Ele atribui determinadas responsabilidades a Abraão que Ele não demandaria, talvez, de outras pessoas.
que era qual? A de fazer de seus filhos portadores de um legado de fé. Então por que é que nós temos filhos? Por que é que o povo da aliança tem filhos? Para que imprima não apenas a sua imagem e semelhança, senão também imprima o caráter de Deus na vida dos seus filhos. Então, além de vivermos um futuro que não estaremos aqui, mas o viveremos por meio dos nossos filhos, nós temos a responsabilidade e o desafio, como Abraão fez, ou deveria fazer, ordenar aos seus filhos e a casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. No nosso encontro de outubro, eu vou querer falar para os avós, mas não só para os avós. E aí você vai pensar, não, mas nem avô eu sou, então eu não vou vir. Não, vem e traga seus pais. Traga seus pais, traga seus avós, porque vai ser uma baita oportunidade da gente refletir biblicamente dentro da seguinte ideia. Olha o que diz aí o verso 19. Ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Ou seja, 3 gerações aqui, no mínimo. E a Bíblia sempre trabalha essa ideia. Tu, teu filho e o filho de teu filho. Onde avós têm responsabilidades para com os netos. Aquela ideia, e eu vou voltar a isso, aquela ideia, não, meus filhos se casaram, o problema é deles, isso não é bíblico. Isso é secularizado, ocidental, de uma vida privada, particularizada. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Absolutamente nada. Avós continuam tendo responsabilidades determinantes de influência na vida dos seus filhos e inclusive dos seus netos. Então veja que a preocupação aqui de Deus é que Abraão não simplesmente tivesse filhos, mas como também visse neles a oportunidade de legar a fé, ajudá-los a guardarem os mandamentos do Senhor. Isso quer dizer que nossos filhos, queridos, são os primeiros receptores do testemunho de vida cristã que nós podemos ter em toda a nossa vida. Antes de testemunharmos para os de fora, testemunhamos para os de dentro, que é a nossa própria casa. Muitos puritanos até falam isso, né? Que o desafio que nós temos como família cristã é de tal forma viver o evangelho dentro de casa, que qualquer pessoa vindo de fora para dentro da nossa casa possa dizer, aqui Cristo está. Era o desafio de Abraão. Não apenas multiplicar-se numericamente, quanto também o quê? Legar a fé, imprimir o mandamento de Deus na vida dos seus filhos. Olha para os seus filhos como seus discípulos. Discípulos não simplesmente porque você vai legar uma profissão, não simplesmente porque você vai encaminhar para o trabalho, dar as melhores condições financeiras possíveis, senão também uma tremenda de uma oportunidade de ajudá-los a aprenderem e guardarem os caminhos do Senhor. Isso é prerrogativa nossa, queridos, como pais. A igreja nos auxilia nisso. A igreja é parceira. A igreja não pode nos substituir nesta responsabilidade, mas a igreja nos auxilia. Mas a responsabilidade primária é justamente de nós como pais. Então olhe para os seus filhos não simplesmente como pessoas que você encaminha para a faculdade, pessoas que você encaminha para o trabalho, pessoas que você quer dar a melhor estrutura física, emocional, financeira, acadêmica, seja lá o que for, mas antes de tudo, porque é o que realmente fará sentido daqui 200 anos, quando nenhum de nós estiver aqui, é o legado de fé que nós deixamos. Legado de fé. Em setembro a gente vai ver um pouquinho disso. Em Provérbios, quando Provérbios diz que nós avaliamos muito do nosso ensino, não tanto nos nossos filhos, mas nos nossos netos. O quanto eles passaram aos seus filhos aquilo que aprenderam da palavra de Deus. Eu sei, a nossa correria às vezes é absurda. Dizem que neto é filho com açúcar, mas acreditem, tem até gente que diz, né? Pais educam, tios deseducam, avós corrompem, né? Eu vou mudar essa ideia, vamos trabalhar essa ideia ali em setembro. Se seus avós te corromperam, traga eles aqui que a gente vai corrigir eles aqui em público também, né?
Mas você entendeu o que Deus está falando aqui para Abraão? Ordene a seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Deus te deu o tremendo privilégio de ter filhos e filhas, para que vocês os ajudem a guardarem o caminho do Senhor. Queridos, o maior trabalho com nossos filhos não é trabalhar fora de casa para pagar as contas dentro dela. O maior trabalho que nós temos é ajudá-los a aprenderem e a viverem o caminho do Senhor, porque pouco importa qual vier a ser o futuro deles, andando com o Senhor, eles certamente frutificarão para a glória de Deus. Não há bênção maior do que, e João vai dizer isso, né? Não há alegria maior do que ver os filhos andando na verdade. Outro texto, aí bem dentro dessa linha, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Estará no teu coração e você pratica. Mas não é só para você, é também para você inculcar nos seus filhos. E a ideia aqui de inculcar aponta para o trabalho do arqueiro, aquele que atira flechas com seu arco, e que eles precisavam preparar as flechas. E eles ficavam então afiando a flecha para que ela estivesse perfeita quando tivessem que usar. E não era simplesmente ali numa faquinha uma única vez e você deixava uma flecha de madeira pronta. Era alguma coisa que você ficava afiando, raspando, 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 até que estivesse perfeita. Essa é a ideia do inculcar. É alguma coisa intensa, rotineira, frequente, intencional, propositada que nós devemos fazer com nossos filhos, queridos. É incluirmos o assunto Deus, é termos o Evangelho, a vida em Jesus como tema de nossas famílias, como tema das nossas vidas. Isso não quer dizer que a cada vírgula você cita um versículo bíblico e que você não vai mais conversar sobre escola, sobre trabalho, sobre seja lá o que for. Não, a ideia não é essa. Mas que é o que permeie da nossa conversa a disciplina deles, do quando estamos irados ou exaltados, ou quando pedimos perdão a eles, que seja Deus quem nos motive a isso. E que eles vejam em nós o que o Evangelho, o que Jesus tem feito em nossas vidas. Porque é isso que Deuteronômio 6 diz. Que vocês usem da rotina da vida como o contexto para falar da aliança com Deus. E no nosso caso, para falar do Evangelho. O Evangelho, queridos, é sempre o melhor e o maior assunto que podemos ter com nossos filhos. Não porque nós abrimos a Bíblia toda hora, mas desde o estudo para uma prova, até a decisão com quem se casarão, de um problema que eles possam estar enfrentando no trabalho, ou da briga e ira que eles tiveram no videogame. O Evangelho é sempre o melhor assunto para ajudá-los a temerem a Deus. Eu sei que muitas vezes nós temos a séria tendência de fazer nossos filhos, aqueles que têm filhos, nos obedecerem por medo. A gente aumenta o tom de voz, se torna mais agressivo no falar, até mais brusco nos gestos. Nossos filhos não temem a nós por quão ríspidos somos, mas pelo quanto nos respeitam. E respeito é aquilo que se cultiva pelo amor. Por isso que Deus diz, amarás o Senhor teu Deus. Se você voltar para versos anteriores, Deus vai dizer para que temam. Essa ideia volta lá em Deuteronômio capítulo 30, do aprender a temer e amar o Senhor. Esse é o nosso desafio, ajudar nossos filhos a amarem o Senhor, até mais do que a nós mesmos. Porque quando nossos filhos amarem ao Senhor, de novo, pouco importa o que farão de suas vidas, eles farão no contexto do amor de Deus.
no contexto do temor de Deus. Então, olhe para a bênção e o privilégio de ter filhos como esse legado da fé, de que você está imprimindo neles o temor de Deus, o aprenderem a amar o Senhor. Eles pedem perdão, não simplesmente porque fizeram errado, mas porque Deus os amou em Cristo, Deus os perdoou em Jesus. Então, eles têm oportunidade de, nos relacionamentos deles, também evidenciarem o Evangelho. Queridos, é por isso que Deus nos diz para ter filhos, para que o Deus da aliança seja impresso neles, para que o amor e o temor de Deus também seja impresso neles. Para vocês que já são avós e têm seus filhos e netos vivendo no Evangelho, é muito bonito conversar com vocês. Todas as vezes vocês dirão isso, não é verdade? Que os seus filhos e netos estão firmes no Evangelho, porque não há maior glória do que essa. Esse é o maior empreendimento que temos. Ajudar nossos filhos para que vivam o Evangelho de tal forma que pouco importa com quem se casem, pouco importa que profissão venham a ter, temendo a Deus, desfrutarão e vivenciarão tudo isso do jeito de Deus. Olha o que diz o Salmo 78. Salmo 78, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha que interessante, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nos contaram, nós não encobriremos aos nossos filhos. Nós vamos contar o que Deus tem feito em nosso meio. Nós vamos compartilhar as experiências que temos tido com Deus. Veja que essa é uma das formas, talvez, mais diferentes na nossa cultura ocidental, hipercorrida, tecnológica, bem materialista, de viver o tempo em família. Fazemos de nossos encontros e conversas oportunidades de compartilhar do que Deus tem feito em nós. A imagem do Salmo 128 é belíssima, quando fala do homem, da mulher e os seus filhos assentados em volta da mesa. Pergunta, fazendo o quê? Qual é a nossa resposta imediata? Comendo. Por que alguém senta em volta da mesa? Mas se você vem de família italiana, alemã, você sabe que o em volta da mesa não é simplesmente para comer, senão também para quê? Curtir amizade e intimidade, contando as mesmas histórias que contamos encontro após encontro, ano após ano. Porque essa é a ideia do Salmo 73. Aproveitarmos de oportunidades para compartilharmos com nossos filhos, em família, dos feitos de Deus. Eu sei que talvez no dia a dia, pela nossa própria rotina de trabalho, e pela própria rotina de trabalho dos nossos filhos mais velhos, ou de escola deles, talvez a gente não consiga, mas deixa eu desafiar você a fazer o seguinte: institua alguns momentos específicos, ou no seu mês, ou no seu ano, em que você vai parar para intencionalmente compartilhar dos feitos de Deus em família, com seus filhos. Eu vou mencionar o que eu faço, você não precisa fazer o que eu faço, mas na minha rotina familiar, inclusive minha esposa não está aqui, porque ela foi levar um dos nossos filhos para estudar num projeto de estudo fora, então infelizmente ela não pôde vir hoje. Mas, por exemplo, todo aniversário de qualquer um, o Helder, Juliana, Lucas ou Tiago, todo fim de semestre, toda Páscoa e todo Natal. Isso quer dizer que nós, pelo número de membros da família, 8 vezes por ano, nós vamos parar
Não é por 5 horas não, tá? Às vezes é por 20, 30 minutos. Intencionalmente para compartilhar o que Deus tem feito em nossa vida. Lutas, dificuldades, vitórias, alegrias, coisas que fomos aperfeiçoados em Jesus, coisas que precisamos ser aperfeiçoados. Um vai falar para o outro o que tem visto Jesus fazer na vida dele. Porque o dia a dia, pessoal, vocês sabem, a gente sabe, é uma loucura, é meio selvagem. Então, 8 vezes por ano, nós vamos parar para intencionalmente compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Essa foi a forma que nós encontramos de aplicar o Salmo 78. O que ouvimos, o que aprendemos, o que experimentamos, o que desfrutamos de Deus, nós vamos contar, nós vamos compartilhar, nós vamos abrir com eles como uma oportunidade do quê? Ajudá-los a terem também intimidade, temor, vida com Deus. Ou seja, Deus nos dá filhos para contarmos a história para eles. Qual história? Essa que a gente está trabalhando desde o início do ano. Essa que a gente está aprendendo com a série de mensagens em Gênesis e tantas outras. A história de Deus. A história do que Deus está fazendo por nosso intermédio. Eu sei que talvez, se alguém aqui entendeu essa ideia e deseja praticá-la do seu jeito, talvez vai parecer muito artificial na primeira vez. É verdade. Mas decida fazer de algumas oportunidades com os seus filhos, oportunidades para contarem a história que Deus está desenvolvendo por meio das nossas vidas. Até isso se tornar um hábito, isso se tornar comum, isso se tornar natural. A oportunidade de intencionalmente pararmos para contar o que Deus tem feito na nossa história. Ou seja, Deus nos dá o privilégio e a oportunidade de ter filhos para quê? Para a eles e com eles contarmos a história que Deus está fazendo. Amém, queridos? Esse é o desafio. Não simplesmente contarmos as histórias bíblicas, elas são fundamentais, mas também contarmos a nossa história e o que Deus tem feito em nossas vidas. E um último texto, eu teria outros, em outra ocasião eu os trabalho, provavelmente, não quero me estender muito mais, não. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É a oportunidade de nós os criarmos no projeto de Deus. A palavra aí, disciplina, nós imediatamente conectamos com a ideia do quê? Disciplina física. Essa não é a ideia, tá bom? A palavra disciplina, no Novo Testamento, ela vem de um conceito grego antigo, que na verdade designava o grande projeto grego de formação do melhor indivíduo possível para a sociedade grega antiga. É um projeto de vida, é um projeto de existência. Para nós, infelizmente, disciplina se tornou um termo exclusivamente punitivo, não é mesmo? Mas essa não é a ideia. É criai-os no projeto de Deus. Tanto é que a primeira geração de pastores e teólogos, a partir do século II, pegaram esse termo, que é o termo paideia, e criou a chamada paideia Christi, ou seja, a paideia de Jesus. Que Deus tem um projeto para nós, que é o de nos moldar a imagem de Jesus. E pai, então, o Deus então vai dizer aos pais que é nosso projeto também, ou deve ser o nosso projeto, de criá-los no projeto de Deus. Pessoal, olha que legal. Deus compartilha conosco a responsabilidade e privilégio de ajudarmos nossos filhos a viverem o projeto de Deus para eles. O que é esse projeto de Deus? Preste atenção. Não é necessariamente a faculdade A, B ou C. Não é necessariamente
a empresa XYZ. Não é necessariamente casar com fulano ou cicrana, não. O grande projeto de Deus é que sejam conforme Jesus, independente da profissão que tenham, independente da empresa em que trabalhem, mas que nós os ajudemos a entenderem o que Deus quer deles, como eles vivem Jesus no seu dia a dia, como eles vivem Jesus na escola, como eles vivem Jesus na universidade, como eles vivem Jesus nas suas finanças, como eles vivem Jesus nas suas emoções, como eles vivem Jesus na sua sexualidade, como eles vivem Jesus no seu emprego, como eles vivem Jesus no seu futuro casamento, e por aí vai. Queridos, não somos nós que temos um projeto para os nossos filhos, é Deus quem tem um projeto para eles. E se eles são nossa herança, quer dizer que na verdade eles são de posse de outro, porque herança você nunca trabalha por ela, herança é aquilo que você recebe sem ter feito nada por. Então quer dizer que existe alguém de quem nós os recebemos, para quem devolveremos, para que por meio deles o projeto de Deus seja cumprido. Seria muito legal para aqueles que já têm filhos aqui, ou para aqueles que ainda virão a ter filhos, que não têm, que vocês conversassem entre vocês também, não apenas qual é o grande projeto que vocês têm para eles, mas antes de tudo, como é que vocês vão ajudá-los a viverem o projeto de Deus com todas as ideias que vocês têm para eles. Entenderam? Não é o teu nem o meu projeto para eles. Não é o meu ou o teu futuro para eles. Isso não quer dizer que pouco importa, no sentido de cada um lute por si. Não, nós vamos encaminhá-los, nós vamos investir neles. Mas para quê? Para que sejam criados no projeto de Deus, na disciplina de Deus. E queridos, Deus nos deu filhos não apenas para que nós nos multiplicássemos numericamente, mas que por meio dos nossos relacionamentos conjugais e familiares, o caráter de Deus, a história de Deus e o projeto de Deus em Cristo fossem impresso na vida de nossos filhos. Eu continuarei com essa ideia, ampliando um pouquinho mais a família, lidando não apenas com avós, porque quando a gente pensa em avós, a gente pensa alguém aí já bem mais velho, né? Não, talvez pais que são mais novos também, avós aí que estão com seus 50 anos, né? E que continuam biblicamente tendo oportunidade e responsabilidade com os seus filhos. Nós vamos pensar na família um pouquinho maior, a gente vai pensar um pouquinho além de simplesmente pai, mãe e filhos, e nós vamos pensar nessa perspectiva bíblica. Então convide seus pais, convidem seus avós, e a gente pode até pensar em fazer alguma festinha aqui depois, festa no sentido de vamos juntar uma comidinha aqui, cada um traz alguma coisinha, a gente estende o tempo e vamos fazer daquela noite uma grande oportunidade também de celebrarmos esses vários relacionamentos, né? Pais, filhos, netos e por aí vai. Anote aí na sua agenda, nosso encontro será dia 10 de setembro, 19h30, aqui nos encontramos novamente, refletindo nesse grande projeto de Deus para o casamento, que é o ter filhos. E os filhos terem seus filhos, e alguns se tornam netos, outros se tornam avós. Quero orar com vocês, e leve esses desafios. Se puder ajudar em alguma coisa, me procure aqui. Se tem jovens casais, casados de 2017 para cá, que não estão ainda participando do nosso grupo mensal, me procure o pastor Danilo. A gente vai te dar aí algumas informações para vocês se reunirem com a gente também, e vai ser muito legal. Vamos orar, queridos? Deus, muito obrigado, porque o Senhor primeiramente juntou alguns aqui em casamento, temos noivos aqui também, é muito legal vê-los aqui, podendo aprender a Tua Palavra, aquilo que eles enfrentarão lá na frente. E obrigado pelo privilégio, Deus, de o Senhor dar filhos, o Senhor dar pessoas, fruto do casamento ou da adoção, para que neles os Teus mandamentos, o Teu projeto, a Tua história sejam impressos,
Deus, dê-nos essa responsabilidade, consciência dela. Dê-nos a oportunidade de praticarmos, se for necessário mudar nossa rotina, mexer em alguns eventos ou na nossa correria, para que não deixemos de ter essa responsabilidade de imprimir nos nossos filhos a história do Senhor, o caráter de Jesus. E Deus, se porventura tem algum casal aqui, que só o Senhor sabe o motivo, que não podem ter filhos, que como sempre foi, até com aqueles que têm filhos, que a satisfação deles continue sendo em Jesus. Mas que o Senhor também lhes dê oportunidades, seja às vezes no ministério infantil, investindo em adolescentes, ou em seus sobrinhos, filhos de amigos, oportunidade também de imprimir em Jesus nessas outras crianças e adolescentes. E Deus, dê-nos aqui no contexto da igreja famílias cada vez mais fortes, famílias cada vez mais centradas em Jesus e moldadas por Ele, de tal forma que gerações e gerações contarão a Tua história por meio das nossas próprias vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos, tá bom? Não sai correndo não, vamos ter ainda um tempinho de bate-papo aqui, interação. Amanhã 9 horas, escola bíblica, 10h15 o culto e 19 horas também, todos são convidados. Se você veio aqui pela primeira vez, gostaria muito de te conhecer, se alguém te trouxe, vem aqui, converse comigo aqui na frente, vai ser uma alegria esse tempo também, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um bom final de sábado e uma boa sequência de final de semana também. E lembre, traga os seus avós, seus pais, dia 10 de setembro.